Olá, pessoal! Na aula de hoje falaremos sobre as vanguardas europeias. Antes de conhecer quais foram os movimentos de vanguardas e entender suas correntes, vamos contextualizar o momento em que surgiram e conhecer aí as características gerais desses movimentos. As vanguardas foram movimentações artísticas que aconteceram aí em toda a Europa no início do século XX. O termo vanguarda significa estar à frente, ou seja, na linha de frente do combate. Esse é um termo aí de origem militar. Foi também a representação aí de um grande momento nas artes plásticas, na música, no teatro e também na literatura. Os artistas vanguardistas, eles romperam com o jeito de se fazer a arte na Europa, lutando aí por uma liberdade de expressão através da transformação da forma como a arte pode ser criada e entendida em suas obras. Apesar de ser um movimento europeu, influenciou aí todo o mundo. Durante séculos, predominou um padrão estético chamado de mimesis, que significa cópia exata da realidade. O artista, então, pensando a arte em termos de reprodução do real daquilo que se vê, ou o principal meio, que é aí o principal meio de leitura dessas obras. Valorizava-se aí a harmonia, a ordem, o equilíbrio das formas. Os movimentos de vanguardas, de uma certa forma, desafiavam tudo isso até então proposto, trazendo aí novas formas de expressão, não sendo então por isso muito bem compreendidos pelo público ou por outros artistas tradicionais e principalmente aí pela crítica. Vamos entender um pouquinho aí do contexto histórico. O mundo passava aí por intensas transformações, tanto de ordens sociais quanto políticas ou econômicas, devido principalmente à Revolução Industrial de 1840, que trouxe aí diversas inovações tecnológicas. Além disso, algumas correntes elas surgiram em meio à Primeira Guerra Mundial, sendo então aí o conflito a principal forma de contextualização dessas obras. A ideologia nacionalista dos movimentos fascistas e nazistas também ganhavam espaço. Então o mundo passava aí por mudanças e os artistas refletiam isso em suas obras, muitas vezes aí contestando ou aprovando essas mudanças. De uma maneira mais generalizada, todas as correntes de vanguardas negavam a lógica estabelecida e chegando a parecer aí certamente absurdas. Nós temos aí as principais correntes, que são o futurismo, o cubismo, o expressionismo, dadaísmo e o surrealismo, e nós veremos um pouquinho sobre cada uma dessas vanguardas, dessas correntes de vanguardas, desses movimentos, agora a seguir. Então, o primeiro que nós vamos ver aqui é o futurismo. O futurismo ele surge na Itália, é o primeiro movimento vanguardista e enaltecia aí as inovações tecnológicas da época, desvalorizando as criações mais antigas e tradicionais, sugerindo aí inclusive a destruição de museus, de bibliotecas. As obras, tanto plásticas como literárias, valorizavam as guerras, as máquinas e a velocidade. O principal representante é Filipe Tommaso e Marinet, autor do Manifesto Futurista. Na poesia, destaque aqui para Álvaro de Campos, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, e no Brasil, Oswald de Andrade, que colaborou aí com essa corrente, porém diferente ali do Marinet. Vejamos aqui um exemplo, né, do futurismo. Nós temos aqui a obra de Giacomo Balla, Automóvel, mais velocidade, mais luz. Daí temos aqui o cubismo. O cubismo, ele explorava as figuras geométricas. As obras promoviam aí a fragmentação e decomposição das figuras estáticas, permitindo a visualização simultânea de diversas perspectivas de uma mesma imagem. Na literatura, a fragmentação e a geometrização da realidade
ocorre por meio do uso de palavras soltas e dispostas com o objetivo aí de criar uma imagem. Os textos caracterizam-se pelo ilogismo, que é aí uma exclusão da lógica e do pensamento racional, uma linguagem caótica, as palavras são soltas, dispostas de forma aleatória. Os principais representantes, nós temos Pablo Picasso, Juan Gris e George Braque. E temos aqui também um exemplo aqui desse movimento aqui com duas figuras. Seguindo aqui, nós vamos conhecer o expressionismo. O expressionismo ele surge na Alemanha. Há uma valorização da subjetividade, o que opõe-se aí ao impressionismo, propunha a deformação intencional da realidade, a caricatura, uma estética aí do feio como forma de retratar o mundo, por um ângulo aí bastante subjetivo, pessoal, enfatizando aí também o desespero, a angústia, a solidão, esses estados de espíritos aí que são característicos da época, já que o clima era aí da crise de pré-Primeira Guerra Mundial. Daí esse movimento trazer aí visões divergentes da estética. A principal obra é O Grito, e na literatura o movimento é marcado pela subjetividade do escritor, numa análise minuciosa do subconsciente dos personagens, no uso de metáforas exageradas. Em geral, a linguagem ela é bastante direta e com frases bem curtas. Aí nós temos aqui o exemplo da principal obra expressionista, O Grito. Vamos conhecer agora o dadaísmo. O dadaísmo ele surge aí em meio à Primeira Guerra, com o objetivo de chocar a burguesia da época, refletindo aí sobre as consequências geradas pela guerra, entoando aí a revolta, a agressividade, a indignação e a radicalização como consequências aí da turbulência histórica. A guerra era aí uma luta pelo poder do capitalismo, e dessa forma o dadaísmo ele trouxe artistas que não compactuavam aí com a ideologia capitalista burguesa. Na literatura, nós vamos ver aqui que ela vai aparecer como uma forma de ridicularizar o tradicionalismo, aquele tradicionalismo já imposto, abandonando aqui a lógica, caracterizando-se através do improviso, da desordem e pela rejeição a qualquer tipo de racionalidade e de equilíbrio. Poemas são escritos com palavras aleatórias, assim como ocorre também aqui a transformação de objetos produzidos aí pela indústria em arte, como podemos observar aí no urinol, na roda de bicicleta, por exemplo. Objetos que a princípio eram apenas produções da indústria com determinadas funções passam a ser consideradas aí como se fosse obras de arte. Como principais representantes nós temos aqui Marcel Duchamp e Tristan Tzara, que é o fundador do movimento. Aí nós temos aqui o urinol ali, que é um representante desse momento, né? Um objeto qualquer tido como obra de arte. E temos aqui um poema aqui, ó. Veja como escrever um poema dadaísta a partir da receita fornecida pelo próprio criador do movimento. Receita de um poema dadaísta. Pegue um jornal, pegue uma tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você, e ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. Então esse exemplo aqui já deixa bem claro aí para nós a questão aí da falta de lógica mesmo, né? Um improviso, uma desordem, uma ausência de lógica.
Agora nós vamos conhecer aqui o surrealismo, que é de origem francesa, surge aí no período pós-Primeira Guerra. Assim como o dadaísmo, ele investe no potencial da irracionalidade das artes, porém, enquanto o dadaísmo opõe-se a qualquer possibilidade de fazer sentido, os surrealistas buscavam trabalhar uma nova lógica com a valorização do inconsciente humano e o universo onírico, ou seja, o mundo dos sonhos e da fantasia, dialogando também aí com a psicanálise freudiana no que diz respeito às manifestações do subconsciente. A máxima liberdade e um cenário que beirava a loucura eram as formas de expressão recorrentes aí dos surrealistas. Na literatura, influenciou bastante com o Manifesto Surrealista de André Breton. Os autores surrealistas inovaram e renunciaram ao romance e à poesia em estilos clássicos que representavam os valores sociais burgueses da época. Os textos são caracterizados pela liberdade e livre expressão de ideias, o uso da escrita automática, escrever aquilo que vem à mente sem cortes. E como principais representantes nós temos ali Salvador Dalí e René Magritte. Na próxima aula falaremos sobre as vanguardas no Brasil. Para não ficar muito extenso, nós deixaremos para falar em outro momento. Então não perca, inscreva-se e acompanhe as próximas aulas.